Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dia do Chá. Eu sou o Lucas e eu tô aqui pra falar de um tema que eu adorei ter pesquisado, que é sobre aquelas cenas de novelas que foram deletadas, que não foram pro ar. Eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Se gostarem, gente, já sabe, é só clicar em gostei pra ajudar o canal e se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito pra não perder quando eu postar os próximos vídeos aqui. Bom, gente, mas dito isso, agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E a gente já começa aqui com uma cena bem polêmica lá da novela O Outro Lado do Paraíso, envolvendo a Grazi Massafera e o Rafael Cardoso. Gente, antes mesmo da novela ir pro ar, um paparazzi vazou uma foto bem ousada da Grazi e do Rafael em cima de uma caminhonete fazendo umas coisas bem calientes. E tanto os atores quanto os diretores não gostaram nem um pouco desse vazamento antecipado dessas fotos e manifestaram ali o seu repúdio, principalmente porque os atores estavam em uma cena bastante íntima. Mas sem dúvida nenhuma, a pessoa que ficou mais incomodada com tudo isso foi a Grazi Massafera, que estava ali completamente indignada de ver essas fotos circulando na internet e, de acordo com os rumores, ela teria entrado em contato com o alto escalão da Rede Globo para eliminar completamente essa cena da novela do Valcir Carrasco. E foi justamente isso que aconteceu. Essa cena tão polêmica foi vetada ali na novela O Outro Lado do Paraíso, ela não foi pro ar. Inclusive, a pobre da Grazi foi castigada pelo Valcir Carrasco por causa disso. E se você quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui no card falando muito mais sobre esse episódio. E detalhe, gente, essa cena dos dois lá no meio do nada, em cima da caminhonete, fazendo umas coisas bem quentes, nem sequer tava no roteiro. Foi tudo uma ideia do diretor de arte da novela, e o Valcir, assim que ouviu, aprovou na hora. Mas nem com a aprovação dele a gente vai ver essa cena, porque o que foi pro ar foi só o encontro da Lívia lá na casa do Renato, uma coisa bem comum. Uou! Doutor Renato. Nunca vi mulher tão decidida. E agora a gente vai falar de uma cena deletada lá da novela América, envolvendo os personagens Júnior e Zeca, vividos pelo Bruno Galhaço e pelo Heron Cordeiro. E só de falar isso, eu tenho certeza que você já se tocou que cena que eu tô falando. Mas enfim, antes de mostrar aqui a cena, quer dizer, mostrar a cena não, né? Porque não tem a cena. Mas antes de falar um pouco mais da cena, vamos relembrar um pouquinho a história do Júnior e do Zeca na trama. Lá em América, o Júnior era filho único e o herdeiro das fazendas da viúva Neuta, e justamente por isso a sua criação foi toda moldada para ele se tornar um fazendeiro, tanto que a viúva Neuta já ficava imaginando seu filho laçando os bois, montando a cavalo, pegando ali todas as Marias breteiras da cidade. Mas gente, o pobre do Júnior não se interessava nem um pouquinho por esse universo rural, e o seu grande sonho era, na verdade, pasmem, se tornar um estilista. Só que para não magoar os sentimentos da sua mãe, que projetou ali nele uma imagem de um homem rústico e pegador, ele acaba escondendo isso dela. Fica aqui olhando o Júnior pra mim aqui, filho. Claro, madrinha. Pertinho. Pode sossegada. Ah, eu vou adiantando o almoço. Ah, eu fico com ele. Você não vai poder ter febre todo dia, Júnior. Toda vez que botarem um cavalo na minha frente, eu vou ter sim. Também, como é que a madrinha não enxerga que você não tem nada a ver com fazenda, com os gostos do finado Simval? Eu gosto de desenhar, gosto de pintar, sabe? Fazer vestido. Tem que mostrar isso pra ela. Eu não consigo, Elis, não dá. O que será que minha mãe vai sentir quando descobrir que o filho que ela adora não existe? E ele também vai se apaixonar pelo Zeca, que é um dos peões que trabalham ali na fazenda da Neuta, e no começo ele vai ficar em dúvida sobre esse sentimento, vai relutar pra dizer o que realmente sente, só que a sua mãe, que não é boba nem nada, percebe ali que tem uma troca de olhares, um clima rolando, e justamente por isso ela manda o Zeca embora. E é depois disso que o Júnior conta pra ela toda a verdade. Mãe! Mãe! Por favor, Júnior! Mãe, não manda ele embora. Eu tô apaixonado por ele. Eu não sou o filho que você queria ter, mãe. Eu não aguento mais ser que eu não sou. Eu não aguento mais gostar das coisas que eu não gosto. Sabe esses desenhos? Esses desenhos que você gosta, que você fala que são lindos. Que eu falava que era da minha amiga. São meus desenhos, a minha arte. É isso que eu sei fazer, a única coisa que eu gosto de fazer. E é isso que eu vou ser. Estilista.
E mesmo com tantos obstáculos, o Júnior e o Zeca conseguiram ficar juntos no final e uma grande cena foi anunciada para alegria de muita gente que torcia pelo casal, que era justamente o beijo entre os dois. E gente, a cena chegou a ser gravada. Só que quando o pessoal foi lá assistir no final, tudo ali na maior expectativa, não tinha beijo coisa nenhuma. A cena de milhões não passou de uma cena de centavos, um lenga-lenga sem tamanho. Sério, gente, olha só como é que foi o beijo entre eles. Pois é, gente, revoltante, né? E olha só que coisa, a América entrou no catálogo do Globoplay esses dias e muita gente ficou ali na esperança, na expectativa de finalmente assistir esse beijo, mas mais uma vez a gente levou um balde de água fria, porque a Globo disse que as cenas que não vão pro ar são perdidas do acervo. Como pode perder uma cena tão icônica dessa? Um desrespeito, um absurdo, e mais uma vez a gente fica sem assistir o beijo. E agora a gente vai falar de outro caso que também foi a maior polêmica na internet, que foi o final alternativo de Haja Coração, prometido pela Rede Globo, mas que no fim das contas acabou sendo vetado pela emissora. Bom, gente, Haja Coração foi reprisado em edição especial lá em 2020, porque como a gente já sabe, o mundo tava naquela situação super caótica e a Globo teve que parar ali suas produções originais por medidas de segurança. E só para recapitular aqui, a trama principal da novela contava ali a história de um triângulo amoroso entre a Tancinha, o Apolo e o Beto, sendo que a mocinha ficava dividida entre o Beto, que era o vilão que aos poucos foi conquistando o coração dela, e o Apolo, seu amor de infância. E quando a trama foi exibida pela primeira vez lá em 2016, muita gente torcia o nariz pro casal Apolo e Tancinha, porque achavam eles muito sem sal, sem graça para ser o casal principal. Só que por outro lado, a gente tinha o Beto, que por mais que tenha feito várias maldades para tentar separar ali os dois pombinhos, acabou caindo no gosto do público e conquistou uma legião de fãs que torciam para ele terminar ao lado da Tancinha. Só que como eu acho que você já sabe, não foi bem isso que aconteceu, porque no final original da novela, exibido lá em 2016, a Tancinha termina com o Apolo. Porém, para alegria de muita gente, com a exibição da edição especial que terminou lá em 2021, a direção da novela resolveu gravar um final alternativo em que a Tancinha terminava ao lado do Beto. Inclusive saíram várias fotos na internet dos dois se casando na praia, super felizes, e claro, isso deixou os fãs do casal muito felizes também. Porém, gente, foi mais um balde de água fria, porque esse final alternativo foi simplesmente jogado no lixo, já que ele não agradou o diretor José Luiz de Lamarim, que alegou que se a cena fosse pro ar, a novela ia ter vários furos de roteiro. E eu, sinceramente, achei um desperdício de tempo, de dinheiro, isso sem contar que todo mundo ali se arriscou, já que eles gravaram a cena no ápice da pandemia. Pois é, gente, mais uma vez a Globo deixou de inovar para continuar na zona de conforto. E lá em 2015 foi exibida a primeira temporada de Verdades Secretas, essa novela das 11 que foi o maior sucesso, aclamada pelo público e pela crítica, bem diferente da sua segunda temporada, que foi a maior decepção e recebeu uma enxurrada de críticas negativas. E essa primeira temporada de Verdades Secretas trazia um roteiro super polêmico que contava a história da Angel, uma garota do interior que se muda pra cidade grande e começa a trabalhar em uma agência de moda que induzia suas modelos a participarem do famigerado Book Rosa, que eu tenho certeza que você já sabe do que se trata, e foi diante dessas circunstâncias que a Angel conheceu e começou a se envolver com Alex, um empresário super poderoso. E esses dois deram o que falar. Quem assistiu a novela lá em 2015 em tempo real sabe muito bem do que eu tô falando. Só se falava em Verdades Secretas, principalmente depois que o Alex se casa com a mãe da Angel, a Carolina, só pra ficar perto dela. Pois é, gente, eu sei que isso é errado em todos os níveis, mas acredite se quiser, tinha gente que torcia pro Alex e a Angel terminarem juntos no final. E eu sei que os dois tinham uma química irresistível, mas não, simplesmente não. Não mesmo, não tinha como o Alex terminar com a Angel, isso era um absurdo completo, principalmente depois do que a Carolina descobre e acaba fazendo, gente. O final dela foi bem trágico. Eu queria acreditar que uma coisa horrorosa dessas era impossível de acontecer. Isso não existe. Eu queria acreditar nas pessoas que eu amo.
E depois disso seria basicamente impossível que os diretores da novela pensassem em juntar o Alex e a Angel no final. Mas acredite se quiser, um final alternativo desses dois se casando foi parar na internet. E gente, pensa só num alvoroço que foi tudo isso. Juntou ali um monte de gente, metade aclamando e aprovando e a outra metade metendo pau, xingando um monte no Twitter, porque achou o final muito injusto. Só que quando o último capítulo foi exibido, não foi nada disso que aconteceu, e depois a direção da novela explicou que esse casamento só foi gravado pra espantar ali e confundir a mídia curiosa que tava em cima, e no final das contas o desfecho da trama foi totalmente diferente e aprovado por muita gente. E na novela Órfãos da Terra a gente teve uma bela surpresa, que foi a formação do casal Camila e Valéria, essas duas que no começo da trama eram quase vilãs, mas que tiveram uma reviravolta muito grande, e mesmo com o núcleo não tão bem explorado, elas deram um show de atuação e química. E no meio da trama estava previsto para acontecer um beijo entre as duas, inclusive essa cena chegou a ser gravada, só que depois ela foi vetada pelos diretores da novela, o que não pegou nada bem, né, com razão, e o público caiu em cima falando que isso na verdade era censura. Já os diretores da trama falaram que não, que a decisão foi unicamente artística, mas eu achei isso balela, gente. E a cena em questão foi o momento em que a Valéria pede a Camila em casamento, só que mesmo assim, mesmo sem o beijo, a cena causou muita comoção. Camila Nácia, você aceita se casar comigo? In the ground we bury. Now we're down to our bare feet. Mas mesmo assim, isso não apagou a péssima repercussão da Globo de não ter exibido o beijo das duas, e então a emissora finalmente voltou atrás, e lá no capítulo final, a gente pôde ver o beijo lindo e emocionante da Camila e da Valéria. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, é só clicar em gostei para ajudar o canal, se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito. Se quiser me seguir no Instagram, é LucasCRD e Dia do Chá. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até lá!